Primeira Crônicas, capítulo 28, no versículo 8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, isso é Davi falando, tá? A congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuai essa boa terra e a fazei herdar aos vossos filhos depois de vós, para sempre. Davi está falando com quem? O Salomão. E ele continua dizendo, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Preste atenção nesse versículo, porque aqui está a tua história espiritual. O que Davi está falando? E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Glória a Deus por essa palavra, amém? Se a gente entender essa palavra e nos colocarmos nessa palavra, tem uma grande bênção aqui. Ser achado por Deus, amém? A Bíblia vai trazer que Salomão está ouvindo as palavras do pai Davi. E quando nós ouvirmos, né, no caso aqui eu, que estou aqui como, né, a pregadora aqui no culto, falando essa palavra, e quando você dá o ouvido, não o ouvido só das suas orelhas, mas o ouvido do seu coração, deixa entrar as palavras e se submete a elas, Deus fará contigo o que Davi está falando que acontecerá com Salomão. O que Davi está falando, né? Está dizendo para Salomão, vamos lá para o versículo 9. E tu, meu filho Salomão, a ele específico, e eu queria que você colocasse o seu nome hoje aqui. E as palavras do rei Davi ao nosso rei chamado Jesus. E Jesus dizendo, e tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Mas que conhecer esse, porque Salomão cresceu com o Deus do pai dele. O palácio conhecia o Deus dos exércitos, general de guerra, Senhor sobre todas as coisas, o Senhor de Davi, a arca que estava em Jerusalém, aonde Davi ia e cantava louvores, todo mundo conhecia o Deus de Davi, de ouvir falar, de ver ele fazer. Mas o que Davi está falando aqui? Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o. Ele está dizendo, tenha intimidade com ele. Que ele possa te ouvir e tu também o ouça. Que você possa sentir ele na tua alma e chorar na presença dele, como fazia o rei Davi. Que a intimidade seja, né, mergulhada na tua alma, você e ele. É isso que Davi está falando para Salomão. A Bíblia vai dizer que ele olha e diz, serve-o. Servir a Deus. O que é servir a Deus? Servir a Deus não é você ir no culto, ouvir e voltar para casa. Servir a Deus é ter Ele no teu pensamento. Servir a Deus é coordenar a tua vida com a palavra do Senhor. Servir a Deus é pedir a direção da sua vida. Se você vai para a direita, vai para a esquerda. Com quem você vai casar. O trabalho onde você está, pedir para Ele entrar. Na tua profissão, Ele ser o Senhor. Porque na minha profissão chamada, né, que não é uma profissão, né, é uma chamada, eu preciso muito dele. Como eu creio que na tua profissão você precisa dele. Serve, disse Davi a Salomão. Servir com todo o teu coração misturado a ele. Servir não, agora aqui no culto para mostrar quem quer que esteja. Servir não, dentro da tua casa só, mas lá fora você é diferente. Serve. Aonde os teus filhos te conhecem, aonde seu marido, a tua esposa te conhece pelo que você é servindo a ele. Não que você tenta demonstrar. O que Davi está chamando a atenção de Salomão? Serve-o. Conheça.
Esse conhecer vai muito além de palavras, de ler a Bíblia e dizer, olha como Deus é bom, maravilhoso. Será que você o conhece na profundidade, no profundo de Deus? Ache Deus hoje aqui. Se misture a Ele. A Bíblia vai dizer que Salomão está dizendo, ou Davi está dizendo a Salomão, serve com o coração perfeito. Eita, eita Deus. Eu achava que quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, já estava bom demais. Não, aceitei. Mas o Senhor começou a falar comigo na minha intimidade, no meu particular, e Ele começou a trazer e dizer, ainda não me conheces na totalidade. E eu comecei a entender isso, que havia um lugar de santidade, a habitação nela. Honestidade, como é importante, irmão. Santidade, fidelidade e honestidade a Deus. E por mais que a gente diga assim, Senhor, eu sou honesto, lá no íntimo, né? Porque a gente vai ver aqui que ele sonda os pensamentos e os corações. Eita! Então, nessa honestidade, de quando a gente está no culto e a gente dentro da casa, nos nossos pensamentos, a gente é honesto. A gente não tenta maquiar. Uma das coisas que sempre fala, e eu creio que é uma sinceridade em mim, e é verdade, eu creio que Deus tenha me escolhido para o pastorado também pela essa sinceridade, que é a verdade. Está nos meus olhos, está na minha alma. E quando Deus ele vai mostrando ele dessa forma, aos 11 anos ele falou, ainda não me conheceste? Eu falei, meu Deus, se eu aceitei o Senhor, se eu já me batizei, ainda falta algo? Ele falou, sim. Misturar-se a mim de uma forma que você não identifique mais a Vânia. E há um lugar em Deus que você precisa entrar dessa forma. Quando Davi vai falar assim, serve com um coração perfeito. Um coração perfeito, sem maquiagem, na total verdade. Quando ele vai trazendo uma intimidade para você entrar, um coração perfeito. Oh Deus, que nós possamos ter esse coração perfeito, que ele possa nos conhecer dessa forma. Aonde dentro da tua casa você é o que é diante da palavra, nas amizades, em tudo que chegam perto de você. Que você não tenta se maquiar, porque é difícil, irmão, isso. Você ser uma coisa, e na frente das pessoas, principalmente dos cristãos, você quer demonstrar uma santidade. E é difícil. Porque chega uma hora que cansa esse teatro dentro de você. Não queira isso para a sua vida, não. É melhor ser sincero diante de Deus e falar, Senhor, eu sou isso, 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 mas eu quero ser perfeito. Aleluia. A Bíblia vai trazer isso, aonde Davi está ensinando o filho e Deus está nos ensinando. Tem um coração perfeito. Perfeito em ter paz. Tem gente que diz, eu tenho paz, mas não tem. Tem gente que diz, né? Eu vivo em alegria, mas só vive chorando pelos cantos. Tem gente que diz, eu sou fiel, mas o pensamento que Deus conhece não está sendo. Tem gente que quer demonstrar verdade no falar, mas dentro está falando mentira. Ser perfeito hoje, como teu pai é perfeito. Olha para ele, o espelho é ele. A Bíblia vai dizer aqui, ainda no versículo 9, porque tem tanta coisa aqui, ó, serve com o coração perfeito e com uma alma voluntária. Isso vai quebrar a nossa chateação. Porque quando Deus pede para a gente ser voluntário, Ele vai te colocar em coisas que você não quer, em coisas que você é falho. Um coração voluntário. Quantas vezes o diabo vem e diz, que coisa chata você ir para o culto.
Você não tem paciência, te cansa, fica uma chateação. Um coração voluntário não sente a hora passar. Um coração voluntário faz tudo o que ele quer. Um coração voluntário tem a alegria de servi-lo. É o coração que Deus quer para a igreja. A igreja tem que ser assim. Por que temos o prazer de ajudar as pessoas? Porque nos esforçamos em orar por alguém que está doente, em de madrugada estarmos orando, de dobrarmos o nosso joelho, porque temos um coração voluntário. Porque, irmão, às vezes você está no seu trabalho e você está vendo alguém que está com briga no casamento e você não está nem aí. Que amor é esse? Você está passando na rua e você está vendo o sofrimento do povo e você não, está tudo bem com a minha vida, está tudo certo. Que amor é esse? Que coração é esse? Porque o amor de Cristo vai muito além. Muito além. Tenha um coração voluntário. Se importe com você em primeiro lugar de estar bem com Deus. Que coração voluntário que você humilhe as pessoas. Isso não é ser de Deus. Você empresta, mas você ainda indaga o emprestar. Você empresta, mas diz, está vendo como fulano está? Está passando por necessidade e precisa de mim. Que coração voluntário é esse? Que humilha. Não seja dessa forma. A Bíblia vai trazer isso, coração perfeito, uma alma voluntária. Eu estava num atendimento e eu estava falando algo que eu passei por experiências com Deus que foram tremendas, como passa até hoje. Mas eu lembro de algo que estava no meu coração e eu não queria fazer algo para Deus pela minha timidez. Eu estava muito assim, contrita a minha alma. Na igreja havia necessidade de professores, né? Na escola bíblica, ou na escola das crianças. E dentro da minha alma, quando as palavras do pastor falou que havia necessidade de professora para a escola das crianças, eu ali fiquei pensando, calculando, falei, Senhor, eu sou tímida, ter que lidar com isso, Senhor, e Deus falando, vai, se oferece, vai, se oferece. Eu passei o culto todo e nem ali num debate com Deus, falei, Senhor, não me chama, Senhor, não me chama. Chegou no final, porque eu sempre fui muito obediente a Deus, eu falei, tá bom, Senhor, eu me rendo, né? Como diz aquela canção, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendi a Deus. Eu fui no final conversar, porque ele tinha falado que era para conversar com a líder da escolinha. E eu fui conversar com a líder da escolinha, e ali, né, o meu mais velho era bem pequenininho, e eu falei assim, olha, eu vim aqui, porque o pastor falou lá que estava precisando de professoras, e eu estou aqui para ser auxiliar, eu queria ser auxiliar, disse eu para ela. E ela ali falou assim, olha, e ela já... E eu vi... deixa eu te falar uma coisa. O Espírito de Deus te revela o pensamento da pessoa. Eu estava falando sobre isso e algumas coisas me vêm. E às vezes as pessoas estão conversando comigo, falando comigo, e o Senhor me revela os pensamentos dela. E às vezes me constrange, porque às vezes o pensamento é enganoso, é falso. E às vezes me constrange. E às vezes eu não gosto nem de falar isso, porque acaba revelando algo, né, muito maior do que eu queria. Mas eu lembro daquele dia, o Senhor me revelando os pensamentos dela. Havia algo no coração dela que ela não queria que eu fosse. E Deus já me revelou o pensamento dela. E ela falou, não, olha, não temos vaga. Mas vamos lá em cima, que eu vou pegar seu telefone. E ali, a igreja tinha uma escada muito grande. Enquanto eu subia as escadas, no meu coração, eu falei, glória a Deus, o Senhor viu, eu tentei, eu vim até aqui, eu obedeci, mas não existe lugar para mim, tá, Pai? Estou livre, disse eu na minha alma.
E eu fui subindo as escadas ali tranquilamente, porque a minha timidez paralisava o meu avançar. Mas Deus tinha que trabalhar para estar aqui pregando a palavra do Senhor, então era necessário eu estar ali. Então eu subi, fui lá e ela foi pegar, acho que papel, caneta para poder escrever ali. Nisso, o pastor da igreja, ele sempre fica no culto, tá? Normalmente o pastor sempre fica no final ali para atender o povo, para dizer bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, ou bom dia naquele momento, para estar abençoando a vida de alguém. Nesse dia o pastor subiu, deixou alguém terminar o culto e ele havia subido. Eu nem percebi. Quando eu cheguei lá em cima, ele estava sentado no sofá das crianças. Enquanto ela vinha, ele sentado, ele olhou para ela e disse: coloca ela como professora. Naquele dia, eu vi a mão do Senhor. Quando Deus quer algo conosco, Ele faz. O sobrenatural de Deus, irmão. Então, entendemos que a nossa vida não está por um propósito humano, mas sim por algo espiritual. Quando o Eduardo estava pregando ali em Mateus, o Senhor falava comigo, o quadro daquele homem sendo levado por amigos para ser curado. Não, em Deus ele não queria só curar, ele queria tirar o peso do pecado que estava sobre ele. O maior problema que ele levava era o pecado. Então nós precisamos entender a palavra. Davi está falando com ele. Tem um coração, né? Uma alma voluntária, porque esquadria o Senhor todos os corações. Guarda isso no seu coração. Não maqueie. Seja verdadeiro. Seja honesto. Por que casamento, vamos falar de casamento, né? Já que Deus vai trazer agora aqui. Por que casamento muitas das vezes dá ruim? Porque um ou outro não está sendo verdadeiro, honesto. Tem um pensamento, tem algo guardado e não conversa. É necessário ter essas conversas. Ó, casais. Amém? Na verdade. Então, é necessário ter um coração junto. A Bíblia vai dizer que ele esquadria, o Senhor esquadria o coração. Às vezes, no casamento, está sendo guardado algo que não foi falado. Às vezes estão com vários problemas e não sentam para conversar. Conversar não é brigar. Senta e conversa. Se ela é de um jeito, conversa. Poxa, eu não gosto, queria que você fosse desse jeito. Se você está agindo errado, porque tem coisas que você precisa acertar. Você não é abençoada e sua esposa também não é, ou vice-versa. A Bíblia diz que ele esquadria o coração. Significa que ele sabe o pensamento. Ele é senhor do passado, do presente e do futuro. Ele sabe se dentro da tua alma está proclamando algo para o seu futuro. Eu tive uma experiência com Deus e com Satanás ao mesmo tempo. Aonde Deus disse que ia me tirar algo da minha vida. Aonde Satanás também veio. E ele trabalha no nosso coração. E na balança do Senhor eu estive. E o Senhor muda as sentenças. Quando é verdadeiro, quando é sincero, quando é honesto. Amém? Ele esquadria. Ele sabe o que você está preparando. Ele sabe que se você está dentro da sua casa e há sentimentos ruins, essa casa é chamada coração, ele entra todos os dias. Os olhos dele, já viu aquele desenho dos fantasminhas? Que eles entram no corpo, né? Deus, ele sabe, os olhos dele penetram a alma da gente, nosso pensamento, nosso coração. Ele sabe tudo. Tudo. Não tentamos
Não tente enganar a Deus, porque a ele ninguém engana. A Bíblia continua dizendo, ele esquadrinha o coração e entende todas as imaginações do pensamento. Tudo que você está colocando, possibilidades, intenções, tudo. Aí ele diz, se buscares, será achado por ti. Foi esse o título que eu botei aqui, será achado de ti. Como Deus quer ser achado, irmão, e quer te achar hoje. Como Deus quer, irmão. Ele quer um coração verdadeiro, sincero. Você já trabalhou isso com Deus? De buscar a Ele de todo o teu coração? Tem um canto para você. A Bíblia vai dizer que Ele está dizendo, ô Salomão, busca Ele e será achado de ti. Ah, que palavras são essas que Salomão, você vai ver que Salomão vai tentar. Ele vai se perder no meio do caminho, mas ele vai tentar. Porque essas palavras do rei Davi é o que ele vivia. Como é diferente a gente viver e falar daquilo que a gente vive. Ele está falando para Salomão, ele dizendo, ache o meu Deus. Porque ele vivia. Ele vivia. Quando eu fui embora dessa terra, né, e eu sempre falo, né, sobre aos meus filhos, tanto, né, do meu ventre humano como do meu ventre espiritual, ache Deus, viva Ele como eu vivi. Foi isso que Paulo falou também. É isso que Davi está falando. Viva a intensidade maior até do que eu vivi. Viva. Aí ele continua dizendo, será achado de ti, porém se o deixare, rejeitar-te-á para sempre. Irmão, quando Deus rejeita alguém, misericórdia. Misericórdia. Eu já tive experiências com Deus, né? Que Deus estava rejeitando. Eu lembro de uma vez que foi dado um papelzinho para orar por uma irmã, que ela estava com dificuldade financeira. E quando eu peguei o papel da mão da irmã, o Espírito de Deus falou ao meu ouvido, não ore por ela. Porque ela se entregou para a inveja. Deus já estava falando com aquela senhora há muito tempo. Muito tempo. E ela não estava ouvindo. O Senhor ia tomar a alma dela, ia levar ela à morte. Por causa do demônio que já tinha tomado a alma, o coração, os pensamentos. Já estava enterrado todo o corpo nas trevas. Quando eu olhei para ela, eu vi aquilo tudo dentro dela. Que eu peguei aquele papel, eu olhei para aquele nome, o Senhor falou. Ela já está no inferno e ela não quer-me. E foi difícil porque ela tinha a idade da minha mãe. Eu abaixei minha cabeça e subi triste. Porque não podia fazer muita coisa mais por ela, porque aquela mulher, ela já estava contaminada por Satanás. Passou-se um mês, no máximo, e aquela senhora faleceu. Às vezes nós não identificamos o problema, aonde está. Como a palavra, né, que o Eduardo estava falando. Estava mesmo na cama, na paralisia dele, ou estava no pecado? A Bíblia vai falar sobre isso. Salomão, não o deixe. Não deixe Jesus que amou você, se entregou, está entregando essa palavra te dizendo, eu quero ter compromisso contigo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero acordar e falar contigo, eu quero que você ouça a minha voz, eu quero que você veja o sobrenatural. Será que algum dia você viu? Será que algum dia você viu o poder de Deus descendo?
Será que algum dia a palavra entrou dentro do teu coração, que em lágrimas você se colocou? Será que algum dia você viu algo do futuro que vai acontecer? Será que algum dia Deus olhou para você e disse: segura isso aqui, porque através da tua vida tu vai parar a morte? Aleluia pelo Senhor, que vive para todo sempre, que está te chamando hoje para viver um sobrenatural, para entregar tua alma, teu coração, a tua vida, para ter uma intimidade com você, porque Ele quer te usar. Quando a Bíblia vai dizer que Davi está falando para Salomão, serve-o, ele está dizendo, deixa Ele te usar, Salomão. Deixa Deus te usar, mulher de Deus, homem de Deus, tendo caráter, uma vida com Deus, deixa Deus te usar. A Bíblia vai dizer aqui, ó, não deixe. Por quê? Porque rejeitar-te-á para sempre, Salomão. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu. Por quê? Para edificares uma casa para o santuário. Primeiro lugar, irmão, edifica a tua casa, chamado coração. Salomão tinha que edificar a casa, o santuário para Deus. É interessante que a construção de Salomão na casa de Deus também veio a casa também dele. Ele vai fazer uma casa para Deus e ele também vai fazer um palácio para ele. Há duas construções sendo construídas. Seria por acaso isso? Não. No mundo espiritual, olhando para essa revelação, existem duas casas a ser construídas. A casa espiritual, morada do Deus eterno. E a outra casa, o ambiente que você vive. Então, nós precisamos entender que Deus está dizendo aqui, edifica uma casa para o santuário. Toma essa palavra hoje e edifica essa casa. Ó, minha irmã, ó, meu irmão. Edifica. Tenha uma vida com Deus, experiências com o Senhor. Tenha. Eu tive uma experiência com Deus quando era mais nova, né? E foi uma experiência que marcou muito, 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 muito mesmo a minha vida, porque falava desse ministério aqui. Falava desse tempo. Quando Deus me levava no meio do culto, né, a mais ou menos um lugarzinho, né, como se fosse uma entradinha, e sobre essa entrada havia um móvel, e sobre esse móvel um vaso de azeite arredondado, e em cima ele era bem fino. E sobre esse azeite uma tampa, e esse azeite estava bem cheio, esse vaso de azeite. E eu lembro, isso não me sai do coração, eu lembro que o culto tinha iniciado, e eu estava bem no início do culto, e eu fui nessa visão, o Senhor tirava o meu espírito do meu corpo, e eu vi lá, né, o móvel, eu vi sobre a parede um quadro de madeira sem nada, mas a madeira brilhava. Tinha um brilho nessa madeira, sobre o móvel também, e o azeite que estava ali estava fechado, e o Espírito de Deus estava do meu lado. Gente, que coisa maravilhosa! A força que vem do Espírito de Deus, ele estava do meu lado, e eu olhava para ele, porque eu não estava compreendendo a visão, e ele olhava para mim e diz, vejas o azeite, eu olhava de volta para ele, eu falava assim, ele falava assim, o azeite dentro do vaso é você? E ele falava assim, tá vendo a tampa? Eu falei, sim, não abrirá, Vânia, só no tempo do Senhor. E na hora que acabou, e foi muito rápido, eu vejo que a visão foi 2 minutos na visão. Mas quando eu voltei para o meu corpo, no meio da congregação, já tinha passado o louvor, porque inicia-se na igreja o louvor, a oração, e já estava naquela de palma, que já ia entrar para a oração, para entregar para o pastor, para dar a palavra. E eu lembro que deve ter passado uns 20 minutos, pelo menos, e eu fiquei me imaginando, eu em pé, parada, né? Parada, talvez pensar, essa mulher tá maluca, ela tá parada lá, como se estivesse em êxtase, e eu tinha ido a um lugar determinado por Deus, e hoje eu entendo a visão que Deus me deu. Ele me deu a visão de que hoje seria aberto esse azeite para essa igreja. E glória a Deus, porque a gente tem uma experiência com Deus.
Não sai fazendo as coisas de qualquer jeito. De tudo que Deus fala. As experiências dos peixes, irmãos. Dentro da minha casa, de um lado peixe morto, de outro peixe vivo, o Senhor identificara que uma igreja nasceria nessa casa. E um ministério ficaria para trás, que era da outra igreja. Então, nós precisamos ter essa experiência com Deus. Nós precisamos ter esse coração como Davi. Davi teve tanta experiência com Deus. A Bíblia diz que ele consultava o Senhor de tudo que ele ia fazer. Se ele ia para a guerra, ele consultava o Senhor. Senhor, devo ir para a guerra, vou ganhar essa guerra. Deus falava, vai Davi, você vai ganhar essa guerra. E ele se preparava, ele ia para a guerra e ele ganhava a guerra. Davi tinha experiência com Deus. Você acha que ele foi para o Golias sem ter experiência? Ele teve experiência. Ele sabia que aquele gigante ia cair. Ele conhecia o Deus de Israel. Porque ele tinha intimidade com esse Deus. Amém? Eu vou parar aqui, senão a hora já está passando e estou esquecendo que a gente tem horário. Amém? Que você possa guardar a palavra do Senhor no teu coração. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu. Você está aqui, o Senhor te escolheu. Você foi uma escolha de Deus. Quando eu olho para o céu, às vezes eu vou lá botar roupa e olho para o céu e diz, o céu me escolheu. Há uma alegria dentro da nossa alma por isso. O céu te escolheu, irmão. Aí ele diz, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te. 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 Sai da tua preguiça espiritual. Sai do teu comodismo. Esforça-te e fazes a obra. Amém? Fazes a obra de Deus. Faz o que Ele está pedindo para você hoje. Entrega a tua alma, teu coração e a tua vida. Saiba que Ele sabe todo o teu pensamento. Não engane a Deus, ou quem quer que seja, irmão. Não engane. Não faça por enganar. Como eu te falei. Deus até mostra para a pessoa que você está enganando. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Seja fiel, seja verdadeiro com Deus e com as pessoas. Tem gente que me abraça e diz, eu sinto verdade em você. Deus, se você engana alguém, saiba que quem está enganando dentro de você é Satanás. Não engane. Seja verdadeiro.